Olá, pessoal! Que bom que você está aqui. Estou muito feliz porque você escolheu participar dessa semana do Casal Pleno que eu preparei com todo o meu carinho, principalmente os assuntos escolhidos, que eu percebo que esses assuntos são os assuntos que mais tocam e incomodam e de alguma forma estimulam os casais a buscar essa melhoria entre eles. Então, hoje a aula que eu preparei para vocês é sobre quais são as armadilhas e os comportamentos tóxicos nos relacionamentos. E quando a gente fala de armadilha, né, de comportamentos tóxicos, são aqueles comportamentos que de fato eles trazem um nível de desgaste entre o casal que, ao invés de aproximar, continua cada vez mais distanciando o casal, né, entre eles. E eu escolhi 5 comportamentos tóxicos e que muitas vezes a gente vive, uns mais, outros menos, para compartilhar com você e para você refletir. O meu convite aqui, enquanto eu for estar explicando sobre os comportamentos tóxicos e as possíveis armadilhas, que você perceba, isso eu percebo em mim, isso realmente é um comportamento que atrapalha a minha relação. E no final eu vou trazer algo que é comum, esses 5 comportamentos tóxicos, que eu considero que é o maior vilão dos relacionamentos. E aqui a gente está falando de relacionamento de casal, mas também que tocam outros tipos de relacionamentos. Então, o primeiro comportamento tóxico, na verdade começa numa sensação, né, que é uma armadilha, é quando eu me sinto superior à pessoa que eu estou me relacionando, né? Então, quando eu me sinto superior, o que eu percebo em mim? Um certo orgulho, esse orgulho tóxico de me sentir superior e o outro inferior. Quando eu tenho essa sensação, qual que é o meu comportamento? O que eu informo para o outro? Que eu sou melhor que ele. E numa relação de casal, nós temos que lembrar que a relação é lado a lado, né? Então, não tem melhor ou pior, não tem superior ou inferior. Estamos no mesmo nível. Então, quando eu informo, meu comportamento é que eu sou melhor que o outro, isso é uma primeira grande armadilha que a gente precisa perceber. E qual que é a minha dica aqui? Perceba, reflita em você, o que te faz se sentir melhor que o outro? Quais são as nuances? Quais são as sutilezas, as situações do dia a dia que faz com que você se sinta melhor que o outro? Ou ao contrário, você se sinta inferior ao outro. Você sinta que o outro é melhor que você. Então vocês percebem, isso está na mesma linha, né? É um contínuo, está na mesma linha. Quando eu me sinto inferior ou me sinto superior dentro de uma relação de casal, é um comportamento, eu gero um comportamento tóxico. E muitas vezes as pessoas me falam assim, Cristi, mas eu sinto, mas eu não expresso. Aí que mora o grande perigo, porque se eu percebo isso, que eu sou melhor ou pior do que alguém, né, na relação, eu informo isso. Eu informo ou uma agressividade, porque de alguma forma eu quero até humilhar o outro, quando eu me sinto superior ou melhor, ou num nível eu me sinto, quando eu me sinto inferior, né? Eu transmito uma insegurança, eu não consigo demonstrar para o outro quem realmente eu sou. E aí, nessa nuance, quando a gente fala dos comportamentos tóxicos, isso é extremamente desgastante, distancia as pessoas. Então, esse é o primeiro comportamento, primeira armadilha que eu trago para você refletir, tá ok? A segunda armadilha
que eu convido a gente a refletir é quando eu tenho uma sensação de ter muitos ciúmes por alguém. E os ciúmes vêm de uma sensação de posse, né? É como se eu tenho ciúmes de alguém porque num nível eu percebo que essa pessoa pode estar saindo do meu território, né? Que é uma questão de posse e tal. E já sabemos, né? Ciúmes, às vezes você vai, Cris, tem níveis de ciúmes. Eu discordo um pouco dessa questão de níveis de ciúmes. Sabendo que sim, existem níveis de ciúmes. Só que esses ciúmes que eu estou trazendo como tóxico, já é aquela situação que eu convivo com esses ciúmes, ou da minha parte ou da parte do outro, achando que isso é normal. E isso vai distanciando as pessoas, porque no nível, os ciúmes e a possessão, a sensação de que o outro é meu, que o outro é minha, o que informa para o outro? Que quando eu estou com ele, eu me sinto preso, me sinto presa. Logo, num nível, eu não vou ter o quê? A liberdade de expressar quem eu sou verdadeiramente com o outro. Então, os ciúmes, né? Em vários estudos que a gente estuda, né? E eu mesmo nas experiências que eu tenho nos meus atendimentos de casais, quando tem ciúmes, num certo nível, essa pessoa, quando criança, ela teve uma falta muito grande de um cuidado mais afetivo com a mãe, né? Principalmente no primeiro setênio, em alguns casos também na adolescência. E aí busca no outro essa falta. Só que num primeiro momento não é tão simples identificar isso. E aí que está o meu convite. Quando você percebe isso, você se faça essa pergunta: quem está aqui tendo ciúmes? É a Cristi com 42 anos? É a Cristi com 15 anos? É a Cristi com 3 anos? Quando você se faz essa pergunta, estou com ciúmes do meu parceiro ou da minha parceira. Isso se faz. Quem é a pessoa que está aqui? O primeiro número que vier, provavelmente vai ser a idade que você teve alguma situação que ficou sentindo uma falta muito grande afetiva da mãe, como se fosse uma perda mesmo, né? Logo, transfere isso para o parceiro e para a parceira. Então, eu convido a você olhar para isso. Se você é uma pessoa que tem um nível de ciúmes que você percebe que é tóxico, que é desgastante para você, e você percebe que isso também reflete na relação, olhe para isso. Olhe para, de fato, alguma situação que gera. E aí eu convido você, não precisa remoer a situação, mas só de olhar, quando a gente olha com clareza, né, na nossa condição adulta, que somos adultos aqui, às vezes você vai perceber que dissipa essa energia. Essa energia não fica concentrada. Porque tem um ponto aqui que eu gosto sempre de trazer, que é a questão do tóxico, né? O que é o tóxico em si? É uma energia carregada, pesada, que ela fica inclusive impressa em pontos do nosso corpo. Então é comum, por exemplo, quando a gente tem uma briga com alguém, um desgaste com alguém, e de fato não se dissolveu aquela situação que foi criada, o seu corpo é refletido. Pode ser com uma dor de cabeça, uma dor nas costas, dor no estômago, né, dor nas pernas, qualquer tipo de dor decorrente de um conflito, de uma situação, isso é um sinal para a gente olhar. Porque o nosso corpo, né, somos um ser integral, então ele não é separado. Então tudo que é tóxico reflete no nosso corpo. O nosso corpo é sábio. Ele traz essa dor, esse sintoma para nos alertar, mas nem sempre a gente olha com carinho para esse lugar. E muitas vezes já parte para tomar remédio sem de fato olhar,
né? O que de fato aconteceu aqui que trouxe essa situação, tá ok? Então falamos do orgulho, da questão da superioridade ou da inferioridade, falamos da questão dos ciúmes, né, que tem a base na possessão, de eu querer o outro para mim, prender o outro e vice-versa. E é uma sequência, o próximo comportamento é a sensação de querer controlar o outro. E quando eu quero controlar o outro, é comum, por exemplo, perceber que as pessoas criam situações entre o casal, né? Às vezes de uma parte de outra, mas às vezes os dois mesmo. Para quê? Para de fato ter uma sensação também de domínio, né? Então, o que é controlar? O que o outro vai fazer o dia inteiro, com quem o outro falou, com quem o outro conversou. Casos extremos que a gente conhece, cada vez não está ficando tão extremo assim. Querer olhar o que trocou de mensagem no WhatsApp, com quem conversou, casos extremos, vou olhar o e-mail, a senha, enfim, começa numa neurose mesmo, que é uma armadilha de um comportamento tóxico, de procurar pelo em ovo muitas vezes, para querer controlar o outro. E aí vamos um convite aqui para a gente refletir. Nós somos seres, de fato, incontroláveis. Se nem a gente, com a gente mesmo, a gente às vezes tem uma dificuldade de nos autocontrolar, que dirá a gente vai controlar o outro. Então isso é insano, isso é tóxico, isso é desgastante na relação. E eu não estou falando aqui que a gente tem, mas Cristi, mas aí eu não vou saber nada do outro. Não, se você escolheu estar com o outro e vice-versa, vocês vão combinar, né? Algumas situações, o que você gosta de fazer que às vezes o outro não gosta, quando fazer, mas é leve, é natural, não é algo do que nós estamos trazendo aqui na aula de hoje que é tóxico, que é pesado, que é isso mesmo, né? Que é aprisionante. E aí por isso que é muito comum ver as pessoas que são muito controladoras terem ciúmes, porque isso também está conectado com o outro. Às vezes não expressa que tem ciúmes, faz cria uma situação para controlar o outro, mas em si tem uma insegurança de que o outro está fazendo algo contra mim. Então, olha que peso, né? Só de eu falar aqui eu consigo perceber essa energia que é pesada. Se eu estou com alguém que eu escolho estar na condição adulta nossa e fico desconfiando dela e quero criar um controle, que é uma ilusão, olha quanta toxicidade, né? Quanto desgaste cria naquela relação. E isso é extremamente prejudicial para as relações, para mim, principalmente, para o outro, que dirá para a relação do casal. E o quarto vem na sequência, né? Gera o quê? Um comportamento de sempre desconfiar do outro. Que num nível, gente, quando a gente começa a desconfiar muito da pessoa, na verdade, nós estamos muito inseguros internamente. Então, esse é o convite. Se eu estou desconfiando do meu parceiro, da minha parceira, o que será que está gerando insegurança em mim? Aonde, em que idade eu me senti tão inseguro e na verdade, sem proteção, que isso é a origem da insegurança, que de uma certa forma eu estou descontando isso na pessoa. E às vezes, Cristi, né? Mas isso é real, pode ser, porque às vezes você procura parceiros ou parceiros para confirmar que você está realmente desprotegido desde às vezes uma idade na fase infantil, quando criança. Então, como é que eu posso transformar isso? Né? Então, a pergunta aqui é: o que requer para que eu dê mais crédito para o meu parceiro e para a minha parceira?
para sair dessa química tóxica, desse desgaste que eu tenho com o outro, nessa relação com o outro. Então tem uma frase que eu gosto assim: eu prefiro confiar nas pessoas e no meu parceiro e às vezes me decepcionar do que viver a vida inteira desconfiando de tudo e de todos e viver infeliz. Então qual que é a nossa escolha? Se eu estou com alguém, é dar crédito para essa pessoa e conversar com ela numa situação adulta. O que é uma condição adulta? Falar, olha, eu percebo isso, eu me sinto isso, faz sentido para você? Converse, convidar. Não é porque se eu vou pelo ataque, o outro vai se fechar. Somos assim também, para se defender. Só que se eu trago uma conversa madura para conversar sobre isso, talvez tenha uma oportunidade aí de aproximação e conversar de algo que não é do outro e muitas vezes é uma transferência de uma falta que eu tive lá na infância, ok? E o quinto comportamento, sensação, armadilha que eu trouxe aqui para a gente conversar é a questão da cobrança, né? Muitas vezes quando eu atendo casais, é comum eu ver situações como assim, eu faço tanto por ele ou por ela e não recebo nada em troca. Então isso, gente, é uma cobrança. Cobrança em qual sentido? Eu estou fazendo querendo algo em troca. Cris, mas é para fazer uma relação a dois sem querer em troca? Não, vai querer, mas a troca precisa ser o quê? Harmônica, do jeito que o outro escolha, né? Retornar, retribuir alguma gentileza, por exemplo, que eu faça, mas não do jeito que eu quero impor. E às vezes eu até posso falar, eu prefiro que seja feito isso, mas o outro vai escolher quando vai fazer. Quando eu começo a determinar e cobrar, o que acontece? Muitas vezes o outro sente isso como uma punição e ao invés de novo de aproximar, distancia uns dos outros. Então, o meu convite aqui é a gente perceber o seguinte: de todos esses, né, que são sintomas, comportamentos, sensações que a gente tem que são tóxicas, o que é comum em cada um deles que eu convido aqui para você refletir nessa aula de hoje? Qual que é o maior complicador que existe nas relações e principalmente na relação do casal? É o famoso julgamento. E aí, gente, é o julgamento de mim mesma e também do outro, né? Porque o julgamento nunca é só para o outro. Se eu julgo muito o outro, logo eu me julgo muito também. Porque às vezes as pessoas também falam: mas eu tenho uma autoexigência, Cristian, eu sou muito exigente comigo. Eu não sou com o outro. Será? Eu te convido, porque a exigência ali é prima irmã do julgamento. Então eu te convido a perceber aonde eu posso ser menos julgadora comigo mesma. Logo, eu começo a o quê? Ser menos julgadora com o outro. Porque o julgamento, gente, nada mais é que é um baita de uma sensação, de um comportamento, de uma atitude tóxica, fruto do quê? Primeiro, de comparação, de eu comparar o meu parceiro, minha parceira com alguém, e somos seres incomparáveis. Aliás, eu tenho um trechinho de um vídeo que eu fiz recentemente, para quem quiser ver no Instagram, no YouTube, que eu fiz numa bate-papo com o Alexandre, que eu trago isso. Somos seres incomparáveis e esse é o maior perigo da humanidade, porque tá aqui, ó, junto com o julgamento. Então, a comparação, somos seres incomparáveis, somos seres imperfeitos e podemos escolher a pessoa perfeita para nós, que também é perfeita, né? É uma brincadeira. Porém, só é possível que aconteça isso de uma maneira saudável quando eu diminuo o julgamento comigo mesma, logo diminuo o julgamento com o outro. Então, julgamento maior, tóxico, que tá comparação. Segundo,
quando eu busco uma relação perfeita que não existe. Lembrando que casal pleno é diferente de casal perfeito. Casal pleno é uma relação de adultos saudáveis que buscam continuamente se autoconhecerem, se autodesenvolverem por si. O outro também busca isso e juntos cuidam da relação. Ou seja, é uma relação de adultos saudáveis. Então, não somos perfeitos. Perfeição também está grudadinho com o julgamento. E o terceiro ponto, conectado com a questão do famoso julgamento, é quando a gente tem pontos de vistas fixos sobre as coisas. Então, por exemplo, é comum eu ver, quando eu atendo casais que estão no novo relacionamento, eles ficam comparando com algo que foi do anterior, e às vezes comparando até para falar que é melhor, mas não é para comparar. Comparar por si só é destrutivo, tá? E às vezes eu tô falando, mas você é muito melhor que o outro. Você também não está honrando o seu relacionamento anterior, que fez parte da sua jornada. Isso é tóxico também. Então, no novo relacionamento, comparação, buscar perfeição e abrir mão de alguns pontos de vistas fixos que às vezes aprisionam a nossa relação. E pontos de vistas fixos, gente, são derivativos de crenças e às vezes de hábitos familiares tóxicos que a gente não percebe, que é inconsciente, que a gente vai repetindo. Só que se a gente se abre para olhar, peraí, estou numa relação nova, que estou querendo reconstruir o meu casamento, estou querendo resgatar a minha relação. Como podemos escrever uma história diferente, que seja funcional para nós, que seja leve, divertida, alegre e também profunda? Então, esse é o convite para nós. Vamos ficar atentos a essas armadilhas e comportamentos tóxicos, né, dos relacionamentos. E eu convido você, se você quiser assistir mais de uma vez, né, para relembrar o que nós falamos anteriormente, escreva para você desses 5 que nós falamos, né, orgulho, ciúmes, controle, desconfiança e cobrança, o que tem mais sido uma armadilha para você? E o que tem sido talvez menos? E o que você pode fazer agora para diminuir essa intensidade, dessa toxicidade, desse desgaste na sua relação? E o outro convite é para você começar a aprender a se julgar menos, a buscar ser quem você é, sem buscar perfeição, comparação com alguém, e abrir mão de algumas coisas, alguns pontos de vista fixos que estão atrapalhando você ser quem você é e permitir que o outro seja também quem ele é. Então, essas são dicas da aula de hoje. Espero que você tenha curtido, e se você gostou da aula, se você quiser escrever, recomendar, compartilhar, inclusive escrever para mim, estou muito feliz e adoro receber o seu comentário. Muito grata novamente por você estar aqui comigo. Estou muito feliz que essa semana começou com uma energia maravilhosa. Te convido também a assistir. Ontem foi uma aula que foi ao vivo no bate-papo com a minha querida, maravilhosa Débora Azevedo, que nós falamos de algumas dificuldades para quem quer criar um relacionamento íntimo saudável. E fique ligado, ligada na próxima aula, que daqui a pouco você vai receber um novo link. Beijo grande no coração e até breve. Muito grata!